Essa sequência de tremor de terra e tsunami não pegou o Japão desprevenido. Mesmo assim, foi devastadora. Trânsito, ruas lotadas, transporte público paralisado e milhares de pessoas tentando voltar para casa. Tudo isso em Tóquio, poucas horas depois do terremoto. Mesmo a 370 quilômetros de distância do epicentro, a capital também sacudiu. O suficiente para que a população, temendo novos tremores, saísse de casa e fosse às ruas para se proteger. O alarme de que um terremoto estava chegando soou às 2h45. Um minuto depois, 2h46 da madrugada no Brasil, a terra tremeu. O epicentro do pior terremoto da história do Japão foi no Oceano Pacífico, na costa leste do país. A região nordeste foi a mais atingida. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter, o 7º maior já registrado no mundo. Mesmo para um país acostumado a fortes tremores, este último foi devastador e foi seguido de mais de 30 réplicas, com o mais forte de magnitude 7,1. A terra sacudiu durante 2 minutos. Fez tremer supermercados, casas, escritórios, como da rede da TV NHK em Sendai, a cidade mais devastada. Essa estrada afundou quase 1 metro. Uma reunião do parlamento japonês foi interrompida. Os prédios no Japão são construídos para suportar os abalos, mas muitos não resistiram. Este começou a ruir e as pessoas que estavam dentro correram para a rua. Cenas assim se repetiram em várias partes do país. Às 2h55, 9 minutos depois do primeiro tremor, o governo japonês emitiu um alerta de tsunami, repetido por emissoras de rádio e TV. Nem tinha dado tempo de se recuperar do susto quando as ondas de 10 metros de altura começaram a se aproximar e invadir a costa nordeste do país, na ilha de Honshu, principal do arquipélago japonês, 1h04 minutos depois do terremoto. A água foi derrubando tudo e logo se misturou a lama e destroços. Engoliu plantações. Bairros inteiros ficaram submersos. Este barco ficou no meio de um redemoinho gigante. Carros eram jogados contra pontes e estradas e os barcos arrastados com a correnteza. As pessoas fugiram para o alto do terminal principal do aeroporto de Sendai. A água invadiu a pista. Esta animação do governo americano mostra o caminho do tsunami pelo mundo, começando na Ásia e alcançando as costas da América do Norte e Sul. O Serviço Americano de Geologia emitiu alerta a pelo menos 50 países e territórios nessa área. O Havaí foi atingido 7 horas depois, mas houve poucos danos. Às 7 da manhã, meio-dia do Brasil, as ondas chegaram à Califórnia. Apesar de atingirem a costa com menos força, causaram estragos na marina de Santa Cruz. 13 horas depois do primeiro terremoto, o Japão ainda sentia a terra tremer forte. O governo japonês decretou estado de emergência nuclear no país depois que usinas foram atingidas por incêndios e tiveram falhas no sistema de resfriamento. E isolou a área da usina de Fukushima depois que foram detectados níveis de radiação acima do normal. Pelo menos 44 incêndios foram registrados em 6 províncias.
À noite, as chamas continuavam a destruir uma refinaria de petróleo em Itihara. Várias casas e prédios da cidade de Cassenuma também foram tomados pelo fogo.